Sucessão presidencial acelerada. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal, rachada em vários pedaços, invadiu as casas dos irmãos Gomes. Ciro Gomes, candidato a presidente, e Cid Gomes, senador. Parte da Polícia Federal é de Bolsonaro. Ciro reagiu, entre outras, disse: foi ordem de Bolsonaro. Processo bolsonarista de manipulação da Polícia Federal. A caça a Ciro Gomes aos Gomes tem efeitos colaterais. Não ajudou muito a Bolsonaro. Pelo contrário, porque Lula foi solidário a Ciro e Ciro agradeceu a Lula. No Twitter, Lula criticou: casas foram invadidas sem necessidade, sem antes serem intimados a depor. Ciro respondeu também no Twitter: obrigado, presidente Lula. Outro efeito: a ação da Polícia Federal permite que manchetes, em especial nas mídias amigas de Moro, se esbaldem. No momento, Moro e Ciro e Moro, disputam o terceiro lugar nas pesquisas de opinião. À parte os fatos, importam os títulos, as manchetes com a palavra propina. Foi o que se viu. Mas nem tudo é perceptível à primeira vista. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, fez um pedido. Que quantia o ex-juiz Sérgio Moro recebeu da consultoria Álvares e Marçal, sediada nos Estados Unidos? Um dos clientes da Álvares e Marçal é a Odebrecht. Executivos e sócios da Odebrecht foram condenados pelo mesmo Moro na Lava Jato. A condenação, como sabemos, quebrou a empreiteira, essa e outras empreiteiras. E Moro foi trabalhar para a empresa que cuida dos destroços da Odebrecht. Não apenas, Moro inicialmente foi chefiar a área de disputas e investigações da Álvares e Marçal, área então controlada por uma holding offshore, registrada no estado do Delaware, tido como paraíso fiscal nos Estados Unidos. São as voltas que o juiz Moro deu, agora candidato à presidência da República, sempre montado no discurso do combate à corrupção. Corrupção à alheia, como se nota. Voltaremos a Moro mais adiante. Antes, uma operação midiática de outros tempos, com semelhanças nos métodos, origens e intenções. 23 de março de 1988. Um ano e meio antes da primeira eleição presidencial direta depois da ditadura. Capa da revista Veja: Collor, o caçador de Marajás. No ano anterior, no Jornal do Brasil, uma dominical com o título O Furacão Collor. Texto da abertura no Jornal do Brasil: como impetuoso lutador faixa preta de karatê que é, ele investe com golpes certeiros e fulminantes contra vários adversários ao mesmo tempo. Só a devassa que determinou contra os inacreditáveis marajás do funcionalismo público local já seria suficiente para catapultá-lo ao primeiro plano da política nacional, como de fato aconteceu. Fecha aspas. Então, mais de 2 anos antes da eleição presidencial, o caçador de Marajás era governador de Alagoas. Assembleia Nacional Constituinte, 1988, uma manhã qualquer. De terno bege claríssimo, quase branco, Fernando Collor de Mello irrompe no gabinete de Mário Covas, o líder da Constituinte, sem ter sido convidado. Depois que o Collor sai, Covas diz: esse cara é meio doido. Veio dizer que quer ser meu candidato a vice-presidente da República. Ainda 1988, TV Aratu, Salvador, Bahia, programa de entrevista conduzido por Hermano Henning. O entrevistado, Fernando Collor. Transmissão ao vivo para Bahia e Alagoas. Collor no estúdio, Hermano Henning e eu sentados ao seu lado. Um telespectador pergunta a Collor se ele vai alugar um partido para ser candidato a presidente, como alugou o PMDB para se eleger governador. Com toda firmeza, Collor responde: iria alugar a mãe do telespectador. Fernando Collor de Mello. A pergunta é:
O senhor usou o PMDB como legenda de aluguel para se candidatar ao governo? Continuaria no PMDB ou usaria outra legenda para chegar à presidência da República? Pergunta de Gilson Cunha, de governador Mangabeira, da Bahia. Essa é uma pergunta leviana. Em primeiro lugar, porque acredito que uma figura tão respeitável como o Dr. Ulisses Guimarães, me perdoe porque eu nunca sei, volto a frisar, a câmera que está apontando, que o Dr. Ulisses Guimarães pudesse alugar uma legenda tão prestigiada. Em segundo, porque eu não utilizo dessa prática. Da mesma maneira como eu não aluguei a senhora sua mãe, eu não vou alugar nenhuma legenda para concorrer a qualquer cargo eletivo. A firmeza era só na aparência. Amassando um pedaço de papel, as mãos do caçador de marajás tremiam. Naquele tempo, Collor seria perfilado também pelo Globo Repórter como caçador de marajás. Um ano depois, no debate final do segundo turno, a histórica edição feita pela Globo no debate entre Collor e Lula, Lula e Collor. Secundada por esmagadora maioria da imprensa, a Globo faria sua parte na campanha para eleger Collor. TV Globo à frente, a chamada grande imprensa de então temia dois candidatos, Brizola e, depois, Lula. Brizola, um herdeiro do trabalhismo de Getúlio Vargas, inimigo desde 1961. Tempos da campanha da legalidade em defesa da posse de João Goulart, o Jango. Brizola e Jango, cunhados, inimigos da elite de sempre. Então, latifundiários, bancos e a igreja. Igreja, à época, não a dos vendedores de Jesus a qualquer custo. A conservadora Igreja Católica Apostólica Romana, à época ainda em latim. Brizola, visto como inimigo pelos militares, que desde Getúlio Vargas, depois Juscelino e depois Jango, ensaiavam o de sempre. Um golpe e tomar o poder, como há poucos anos recomeçaram a fazer antes da derrubada de Dilma. E como agora articulam a continuidade, o continuismo da tutela militar. Com Bolsonaro, com Moro e o Podemos, onde já está o general Santos Cruz, onde está Dallagnol, um procurador que era um parceiro de um juiz, Moro. E, há semanas, o ex-procurador Janot também estava em tratativas. Indo além de tudo isso que temos dito aqui ao longo de quase 3 anos. Procurem saber quantos generais estão empregados na Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. Para quê e por quê? Esqueçam capes, fardas, fuzis, coturnos, discursos patrióticos grandiloquentes. É uma casta e agora cada vez mais. É a grana, o larjan, o money, a bufunfa, a mamata. Brizola era o inimigo número 1 dos militares desde quando liderou a campanha pró-Jango em 61. Jânio Quadros havia renunciado à presidência. Os de sempre, militares e companhia, não queriam a posse de João Goulart. Menos ainda queriam Jango os que buscavam controlar o Brasil em meio à Guerra Fria, os Estados Unidos. Well, now, there's nothing I can do about the Goulart there. All I do is... But the question really is how we put our attitude toward it. The main thing is, at the same time, to organize forces which work political adversary to use reduce power. Estados Unidos que, em 62, financiaram a eleição de senadores e deputados federais e estaduais. Via o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, e a Ação Democrática Popular, ADEP. Entre 1999 e 2004, pessoal e longamente em São Paulo, por 2 vezes conversei com Philip Age, o Phil Age. Este senhor aí por mim fotografado.
Espião da CIA por 12 anos, especialmente na América Latina, P. Wade deixou e traiu a companhia, a CIA, escrevendo um livro. História e livro que se tornariam clássicos no mundo da espionagem. O nome do livro, Dentro da Companhia, Diário da CIA. Nas longas conversas sobre a história da CIA e o Brasil, P. Wade confirmou: na campanha de 1962, via IBAD e ADEP, os Estados Unidos despejaram do Brasil o equivalente a 22 milhões de dólares. Dinheirama para 8 dos então 11 estados do Brasil. Para 15 candidatos ao Senado, cerca de 250 candidatos a deputado federal e algo como 600 a deputado estadual. Numa CPI sobre a atuação de IBAD e ADEP, 5 dos 9 integrantes da CPI haviam sido eleitos com financiamento dos Estados Unidos. O First National Bank, o Bank of Boston e o Royal Bank do Canadá se recusaram a revelar quem foram, nas origens, os financiadores na campanha em 62. De qualquer forma, o habitual, a CIA estava metida na operação. From Department of State to Ambassador Gordon, the following decisions have been taken in order to render assistance to anti-Goulart forces. Immediate dispatch of Naval Task Force for covert exercises off Brazil. Na campanha para derrubar Dilma Rousseff, o MBL e companhia foram financiados também desde o exterior. Entre outros pela Fundação Atlas Network, um braço do bilionário império dos irmãos Koch que financia a extrema-direita mundo afora. No Brasil, institutos Millennium, Mises e muitos outros. Não por coincidência, o MBL já embarca na candidatura Moro. E voltemos a ele, Moro. No jornal francês Le Monde, Gaspard Estrada e Nicolas Boursier rastrearam Moro e o ideário das agências de investigação e espionagem dos Estados Unidos. Relatam Moro, que já havia colaborado com autoridades dos Estados Unidos no caso Banestado, foi abordado em 2007 para participar de um programa de relacionamento financiado pelo Departamento de Estado norte-americano. Karine Moreno Texman é uma procuradora dos Estados Unidos especialista em lavagem de dinheiro. Desde 2008, Karine desenvolvia o Projeto Pontes, narra o Le Monde. Projeto Pontes com o Judiciário e forças da ordem e segurança do Brasil. Juízes, promotores, policiais em viagens e cursos de formação. Sérgio Moro, palestrante numa rede que se espalhava. 2009, conferência em Fortaleza para 500 profissionais do setor. Moro abriu os debates e Karine Moreno deu as senhas para o que o Brasil veria e viveria. Disse: em casos de corrupção, você tem que correr atrás do rei de maneira sistemática e constante para derrubá-lo. Corrupção, disse Karine, mas ouçam com muita atenção o que escancarou em outubro de 2014 Leslie Caldwell, o então procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A luta contra a corrupção estrangeira não é um serviço que prestamos à comunidade internacional, mas sim uma ação de fiscalização necessária para proteger os nossos próprios interesses de segurança nacional e a capacidade de nossas empresas americanas de competir no futuro. Quem sabe, por exemplo, junto a Petrobras e seus milionários e bilionários negócios. Recordem a cobertura midiática alimentada pelos cotidianos vazamentos na Lava Jato. As ações calculadas para atiçar a opinião pública em favor do impeachment de Dilma em meio à Lava Jato. A condução coercitiva, espetaculosa e ilegal de Lula. O grampo e vazamento ilegais do telefonema da presidente Dilma Rousseff para Lula.
Dito tudo isto, prestem outra vez atenção aos ensinamentos de Karine Moreno Taxman. Ensinamentos para 500 profissionais do direito e da manutenção da ordem e segurança. Isso ainda em 2009, em Fortaleza, presente o palestrante Sérgio Moro, e Karine Moreno ensinou. Para que o judiciário possa condenar alguém por corrupção, é necessário que o povo odeie essa pessoa. Dito isso, aplausos do público, descreveu o Le Monde. Esse mesmo 2009, investigação em um posto de gasolina. Ainda sem o apelido que se tornaria célebre, ali nascia a Operação Lava Jato. Informa o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Com a Lava Jato, o Brasil perdeu 4.400.000 empregos e 172 bilhões de reais em investimentos. Ou seja, 40 vezes mais do que os, segundo o Ministério Público, 4,3 bilhões arrecadados. E com um detalhe: por uma combinação reservada com os Estados Unidos, desses bilhões arrecadados, 2,5 bilhões foram doados para uma tal Fundação Lava Jato, futura Fundação Lava Jato. Mais do que o 1,7 bilhão que financiaram a campanha eleitoral de 2018. A tal Fundação da Lava Jato de Moro, Dallagnol e companhia treinaria brasileiros contra a corrupção. Certamente só uma coincidência, nada a ver com futuras eleições, mas não deu certo. O Supremo Tribunal terminaria melando a jogada. E agora, Moro, Dallagnol e companhia são candidatos contra a corrupção. Só outra coincidência. Muitas as coincidências. O FBI trabalhou na Lava Jato. E, sem que o Ministério da Justiça soubesse, em 2015, 17 agentes do FBI visitaram a Lava Jato em Curitiba. Moro, quando ministro da Justiça, nos Estados Unidos, visitou FBI, CIA e demais agências. Agências de investigação, de inteligência, de espionagem. Visitou algumas agências mais de uma vez, como quem vai à Disneylândia, certamente só mais uma coincidência. Moro foi o homem do ano na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Homem do ano com um festão em Nova York, pago por bancos e, pasmem, pela Petrobras. A agência norte-americana Bloomberg e a revista Fortune o indicaram como líder mundial. Moro recebeu 3 condecorações do Exército e da Marinha. É agora um dos candidatos continuistas do projeto de tutela militar no Brasil. Da Assembleia Legislativa do Rio, o ex-juiz ganhou a Medalha Tiradentes, a mesma que Flávio Bolsonaro deu para Adriano da Nóbrega, o finado, fuzilado, capitão miliciano, aquele acusado de chefiar um escritório de assassinos. Até que os diálogos da Vaza Jato deixassem Moro e procuradores nus, muitas coincidências. Sobre o FBI no Brasil dos anos Fernando Henrique Cardoso, o ex-diretor do FBI no Brasil, Carlos Costa, me disse em uma entrevista de 17 páginas: estávamos no Brasil para buscar informações e influenciar o anfitrião, qualquer cidadão. Disse mais o ex-diretor do FBI: os Estados Unidos requerem operações como se o Brasil fosse uma extensão do território norte-americano. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, quer saber quanto Sérgio Moro recebeu da Álvares e Marçal. Em Brasília, fervilham boatos e apostas em relação ao número de dígitos em dólares. Ministro do Supremo Tribunal, em meio à boataria, Gilmar Mendes andou conversando consigo mesmo.
Eventualmente, um pensamento escapa, se torna público. Assim se soube que Gilmar, nas conversas consigo mesmo, disse: Moro ficou rico depois de ter quebrado as empresas brasileiras concorrentes das empresas dos Estados Unidos na Petrobras. Gilmar Mendes anda também se perguntando: o Sérgio Moro juiz mandaria prender o Sérgio Moro consultor?